Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Amém. Queridos, que a paz seja convosco, né? Nós continuamos com o tema O Remanescente Fiel e tem sido bênção nós meditarmos sobre isso. Temos aprendido bastante com o Espírito Santo e creio que nessa manhã nós vamos ouvir algo muito importante da parte do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 até o 20. Evangelho de João, capítulo 15, do 18 ao 20. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, eu quero dizer. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então, o remanescente fiel, ele está numa terra estrangeira, porque ele é do céu e está na terra, comissionado pelo próprio Deus. Então, ele está num lugar hostil, aonde a grande maioria não o compreende. Por não o compreender, discerne mal e julga, e persegue, critica. Nós temos que saber viver nesse contexto, não ser uma pessoa alienada. Veja, o próprio Jesus que diz aqui, João 15, que nós lemos, que nós não somos este mundo. Aqui em João 17, na oração que ele fez antes de ser crucificado, oração tremenda, né? Esse capítulo 17 aqui, a oração no Getsemane, mostrada para nós. A oração que ele fez ali, com lágrimas. João 17, queridos, versículo 15. Não os peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, se por um lado, olha a moderação, queridos. Se por um lado nós não podemos nos misturar com o pecado, por outro lado temos que ser sal fora do saleiro, não podemos ser pessoas ermitão, né? Ficar ali no mosteiro, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, verá-las. Então, neste mundo hostil, nós somos estrangeiros e desprezados, mas sabemos muito bem aonde encontrar o quê? A consolação e a força. Veja o Salmo 67, queridos, é um salmo maravilhoso. Salmo 67, versículo 7. Há um maná escondido do remanescente, em que ele está sempre animado e fortalecido, porque ele não depende de estímulos exteriores. A Bíblia diz, lá em Isaías 53, que Jesus era como raiz de uma terra seca. O que significa? A hora que ele precisou de água, a terra era vinagre. É natural que as pessoas nos odeiem, mas não é natural que sejamos vencidos por esse ódio. Podemos continuar amando, decidimos. Não há problema, porque nós somos sustentados sobrenaturalmente, recebemos o amor de Deus, certo? De João 7,38, rios fluirão do seu ventre. Então você não vai ficar mendigando, por favor me ame, senão eu entro em depressão. Diaconisa, se você não me cumprimentar, eu desvio da igreja. O irmão no meu aniversário não me ligou, essa igreja não me ama. Quem disse que a igreja tem que te amar? Jesus diz isso, que vos envia como cordeiro no meio de lobos. Igreja não é lugar de receber amor, igreja é lugar de você exercitar amor, semear. Não é verdade, queridos? Então nós ficamos decepcionados muitas vezes porque nós esperamos aquilo que Deus não prometeu. Deus não prometeu, vá para uma igreja que vai ser um ninho de amor, lá você vai receber carinho, lá você vai ser perseguido, lá você vai ser odiado, lá vão falar mal de você. Ele avisou, ele não deixou a gente enganado. O remanescente fiel, ele será mal interpretado, tudo que ele fizer será visto como do demônio, ele será sempre uma minoria desprezada e perseguida, mas continua ali inserido, porque Deus o colocou amando, perdoando e fazendo bem. Porque esta é a vontade de Deus. Salmo 67, 7. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós vemos que o Senhor nos abençoa e os confins da terra o temerão. E significa um impacto tão grande. Deus te abençoa aqui e os confins da terra o temerão. Salmo 67, versículo 7. Queridos,
Isso significa que o planeta inteiro pode ser alcançado com a unção que Deus colocou na tua vida. Os confins da terra o temerão. Você sabe que o evangelho começou lá no país tão pequenininho, né? É interessante o país de Israel, se você for notar. Ele é um triângulo que junta a África, a Ásia e a Europa. Um lugar muito estratégico ali, né? Então, queridos, aonde que está? Salmo 67, 7. Aonde é que está a fonte? O Senhor. Daí está a fonte da nossa alegria. Quando todas as circunstâncias à nossa volta nos convidam à tristeza, à depressão. Porque não faltam situações. A fraqueza da nossa carne, a incompreensão das pessoas, os desafios. Então, nós, como remanescente, nós sabemos muito bem aonde está a nossa fonte constante. Sempre haverá paz no meio da tribulação, disponível, mas não é automático não. Essa paz, ela deve ser buscada. Jesus diz lá em Tiago 4,2, vocês não têm porque não pedem. Então nós precisamos aprender a ser como crianças, como bebês. Está faltando paz? Jesus tem paz. Você pode escolher ficar o dia inteiro preocupado. Filipenses 4,6 diz, se você estiver angustiado, fale comigo, te devolvo a paz e a alegria. Em João 16, 22, ele diz assim, eu vou te dar uma paz que ninguém poderá tirar. Vou te dar uma alegria que ninguém poderá tirar. O que significa? Que aquilo que o Senhor dá, o maná diário, o maná escondido, Ele nos supre tanto, que nós somos capazes de estar como Paulo e Silas lá em Atos 16, foram pregar o Evangelho, bateram nele, colocaram no cárcere interior, amarraram os seus pés, injustiça, fome, dor, perseguição. O que eles fizeram? Vamos louvar o Senhor. Como pode? Como é que pode? Porque eles tinham uma fonte de alegria que independe das circunstâncias exteriores, independe das pessoas. Se não for assim, o cristão entra em depressão. Você vai procurar apoio, as pessoas que você mais confiava te viram as costas. A situação, o tempo passando e parece que tudo piorando. Você ora e no visível durante algum tempo nada parece acontecer. Lá em 1 Pedro 5,10 diz que durante algum tempo você vai ser aprovado. Naquilo que você está orando, a semente vai germinar. E depois de você ser aprovado, você será o quê? Confirmado. Depois de sofrerdes um pouquinho. 1 Pedro 5,10. O que nós precisamos, queridos, é compreender que o remanescente fiel descobriu que dentro dele, no seu espírito, está o Espírito Santo, amém? Dentro do teu espírito está o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que vai te consolar, te confortar, te ensinar, te animar. Ele é tua fonte. Ai do homem que depender de qualquer outra fonte. Agora, nós não podemos ser radicais e pensar, então só vou esperar em Deus. Mas como é que Deus opera? Efésios 3,10, veja lá. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Efésios 3,10 diz que Deus opera através da igreja. Então você tem que crer no Pai. Tem gente que crê eu creio em Deus. Você quer receber Jesus? Não, eu creio em Deus. Você tem que crer em Deus. Jesus diz em João 14, o que diz lá? Crede no Pai, mas crede também em mim. Agora, adianta crer no Pai e no Filho e não crer no Espírito Santo que está em nós para nos consolar? Não adianta. Você tem que crer no Pai, tem que crer no Filho, você tem que crer no Espírito Santo. Agora, você tem que crer na igreja, que é através da qual o Espírito Santo flui e opera. Entende como é? Eu creio em Deus, mas eu fico aqui em casa, aqui vendo televisão o tempo todo, porque se Deus quiser me operar, vai operar aqui na minha vida. Não, Ana foi na igreja, chorou, e Deus disse, o que dois ligar na terra, será ligado no céu. E ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, não deixem de ir à igreja. Não precisa de igreja, é a mesma coisa aqui em casa, na televisão, mas há um versículo que a igreja, ela deve ser frequentada, Hebreus 10, 23. A igreja não é ideia de homens, a igreja é ideia de Deus. E quando nós deixamos de congregar, nós ficamos fracos. Por quê? Porque há um mistério. Vamos ver esse mistério? Abra a tua Bíblia, querido, em Colossenses capítulo 2. Todos esses estudos que você está vendo agora, e mais centenas deles,
estão ali em www.pastorcarlinhos.com. Então, às vezes, como eu falo bem rápido, não dá tempo de você copiar, depois você pega lá no site, ouve 1, 2, 3, 4 vezes, anota, porque é uma palavra muito profunda e vale a pena ouvir mais de uma vez, tá bom, queridos? Colossenses capítulo 2, versículo 19. Então, Deus pode ser entendido assim, queridos, se você seja uma pessoa só, mas só para você entender. O coração de Deus, é o Pai. Deus amou o mundo, assim? A cabeça de Deus é Jesus. Entende? A força de Deus é o Espírito Santo. Mas as mãos e os pés de Deus, a boca de Deus, é a igreja. Você entende? Deus opera através do corpo. Veja, o meu corpo não sou eu falo através dele. Se sair o meu corpo, não tem como eu comunicar. Se eu sou um espírito, se é um corpo, como é que você vai me ver? Você não me vê. Então, o corpo é o instrumento através do qual o que o cabeça pensa, a boca fala e você pode entender. Por que você entende minhas palavras? As minhas palavras são os meus pensamentos transmitidos em voz. Você entende? Assim nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós tornamos visível Deus. É o que diz lá em 1 Pedro 2,9, que Deus nos chamou para revelar no visível a grandeza de Deus. Você crê nisso? Qual que é a nossa função? Revelar a grandeza de Deus. E quem diz lá em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Mas, como eu tinha dito com vocês, deixa você já manda passar. Depois o enclave edita, ele corta esse olho. Colossenses 2,19. Não retendo a cabeça. Quem que é a cabeça? Isso. Então nós temos que ter uma comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, Filho e Espírito Santo, a cabeça. Mas não podemos parar ali. O meu negócio é servir Deus. Te encontrei um homem no ônibus que havia desistido da igreja. Senão só tem hipócrita, pastor, ladrão, gente que não vive o que prega, todo mundo desconcertado. Eu desacreditei da igreja. Eu mesmo dou a ceia para mim, entende? Eu dou a ceia. Quero saber. A Bíblia diz que o principal ataque de Satanás nos últimos dias, Mateus 24, versículo 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa? Vai aumentar tanto o joio, vai ser tanto escândalo e tanta gente falsa nas igrejas, que as pessoas vão desacreditar da igreja. Você entende como é? As pessoas não verão mais motivo de vir para a igreja. Mas a Bíblia diz, mas aquele que perseverar na posição que eu coloquei, sendo fiel, independente dos infiéis, este será salvo. Você entende como é, irmãos? Deus conta com você. Você não pode dizer porque aquele infiel, ele vai responder por ele. Você vai dobrar seu joelho e vai responder por você. Amém? Então, quando Deus te coloca numa posição, Satanás vem e diz, o que adianta você estar fazendo? Ninguém está fazendo. Olha lá o que estão fazendo. Não, você não pode se motivar. Assim como foi no tempo de Ló, diz que ele estava gemendo dentro de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que livrou o justo Ló, que gemia pelos pecados daquela cidade. Assim será a vinda do Filho do Homem. A grande maioria da igreja será apóstata, carnal, mundana. Vai ser um ambiente muito difícil de conviver. Mas é a ideia de Deus. Dentro da arca era um fedor com aqueles animais, mas fora da arca era a morte. Então a igreja é a arca, e a ideia de Deus. Quando ele vier, o remanescente estará gemendo de tanta coisa errada que vai haver. Mas Deus diz, edificarei a minha igreja, os portos do inferno não prevalecerão. Como nós temos visto, nós estamos hoje na parte 8, quer dizer, teve 7 partes antes disso. A igreja, aos olhos de Deus, não é as denominações. A igreja é o remanescente fiel dentro dessa denominação. Em toda denominação, ao joio e ao trigo. Você entende como é isso? A igreja não tem um remanescente. O remanescente é a igreja, o resto é combustível para o fogo, para o inferno.
Muitos que dizem Senhor, Senhor, irão para o fogo do inferno. Mas o remanescente fiel aos olhos de Deus é a virgem pura que vai subir. Não é todo mundo que congrega na igreja que é igreja. Aos olhos de Deus, igreja é aqueles que creem no Senhor Jesus e que santificam a sua vida pelo Espírito. Amém, amados? Vamos ver Colossenses 2, continuando, né? E não retendo a cabeça, do qual o que, amados? Todo o corpo. Você está entendendo? Cada um de nós tem um dom, ninguém é super santo. Não adianta a cabeça dizer por pé, não precisa de você. Você nunca vê um olhão pulando pela rua. Porque se o olho se achar muito importante, eu sou tão importante, eu quero ser igrejola, esse povo aí não me merece. Quando o olho sair do corpo, ele apodrece. O corpo vai sentir falta dele, vai ser horrível viver sem um olho, mas o corpo vai sobreviver. Ele não vai sobreviver sem o corpo. De Jesus eu não me desligo, mas dessa gentalha eu me desligo. Não, você se desligou do corpo, você se desliga de Jesus. Você entende como é isso? Isso é um mistério, irmão. Sabe? Eu falo de um mistério e me refiro, diz lá em Efésios, a Cristo e a igreja. Sabia que é inseparável Cristo e a igreja? Eu digo a verdadeira igreja, amados. Estou falando denominações. Eu amo as denominações, glória a Deus pelas denominações, mas nem todos que frequentam a denominação são igreja. Nós temos que discernir que a igreja vai bem, obrigado, de glória em glória, de fé em fé, porque a igreja, ela é gerada por Deus e mantida por Deus até o fim fiel. Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele que confia no Senhor. Então, a igreja, ela não está esfriando. Ah, pastor, a minha igreja está esfriando. Não, o joio está esfriando cada vez mais. Lá em Apocalipse 22:11 diz que o ímpio está cada vez mais sujo, mas aquele que é do Senhor está cada vez mais limpo. Amém, queridos? Apocalipse 22:11. Então aquele que é de Deus tem esse selo. Ele é sustentado por Deus, animado por Deus, consolado por Deus, fortalecido por Deus, mantido por Deus. Ele é gerado por Deus. Efésios 2:8 até o 10. Veja lá. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por quem? Por suas juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que procede de Deus. Como é que Deus opera o crescimento? Não adianta estar só ligado a Deus, você tem que estar ligado à igreja local. É o que está dizendo aqui. Você tem que estar ligado à cabeça e todas as juntas e ligamentos. Você tem que ser humilde para suportar, conviver no corpo. Você está entendendo? Você não pode ser um órgão tão importante, né? O rim briga com o coração e pensa, é você que é o melhor? Pois eu boicote. Não vou filtrar o teu sangue, quero ver, você pode ser. Tudo bem, o rim vai morrer junto. Você está entendendo? Você deve cooperar com o dom do teu irmão, porque o dom do teu irmão junto com o teu dom vai trazer glória para o nome do Senhor. Se você boicotar o teu irmão, você é que vai perder. Agora, se um órgão tenta boicotar o outro, certamente não está no Espírito, porque aquele que é do Espírito, ele protege. A Bíblia diz lá em Efésios que ninguém odeia o seu próprio corpo, mas antes o protege e o nutre. É ou não é? Então, se eu dou um beliscão em você, eu não sinto nada. Sabe por quê? Porque não estou no teu corpo. Mas o teu corpo todo, se está com o dedo mindinho, né, uma unha ali, todo o corpo sente, não é assim? Então, aquele que é do corpo, Efésios 5:29, alimenta e cuida. Qual que é a marca do convertido? Vocês lembram que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando você se converter, alimenta a minha igreja. Amém? A marca registrada daquele que é igreja, ele pensa como igreja, ele ora como igreja, ele se vê como igreja. Ele não ora ele ora, Pai nosso. Está o irmão lá orando, o problema dele, não é. Aquele que é igreja tem compromisso com a igreja, ele pensa nisso. Sabe por quê? O irmão está orando lá, Senhor, tem que fluir, porque todo esse povo vai ser fortalecido. Então flua, Senhor, que flua, Senhor. Não é minha escala, é ele que ora, ele que jejua, isso é ele que vai pregar, não tem nada com isso. Então não é corpo, não está agindo como corpo, não está pensando como corpo, porque o louvor tem que fluir. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, flua, que o teu nome seja santificado, que a tua igreja seja santificada. Você entende como é? Tem que fluir. E se não fluir lá, flui pela minha intercessão então. Amém? Veja. Uma pergunta forte, amados, forte. A pergunta é forte. Como seria a sua igreja se todos fossem iguais a você?
Fecharia? Você tem compromisso com a igreja local? Esse mês, se der, eu devolvo o dinheiro. Se não der, e se todo mundo fizesse assim? Você tem compromisso com a tua igreja local? Podem contar, Deus pode contar com você todo mês ali? Ou você é como uma palha solta que eu não tenho nada a ver com as contas dessa igreja, não tem nada a ver com a luz dessa igreja, com o telefone dessa igreja. Problema do tesoureiro. Será que todo mundo fosse igual a você, com esse compromisso? Tem gente, irmão, que não cumpre escala. Tem gente, irmão, que se dá um cargo de diácono, o irmão some, nem diz obrigado, nem dá tchau. Quer dizer, isto é uma demonstração clara de um espírito mundano. Porque aquele que é de Deus, ele tem zelo pela casa de Deus. Porque ele não faz para o homem, ele faz para Deus. Ele é fiel em tudo. E ele procura ter boa consciência, não só diante de Deus. Estou nem aí com o que penso de mim. Deve estar. Porque em Efésios 4:1 diz que todos nos considerem como bons dispenseiros de Deus. Presente de forma digna. Entende, amados? Então, o que nós precisamos é pensar, se todo mundo fosse igual a mim, o culto fluiria? Fluiria mais? Se todo mundo fosse igual a mim, a igreja cresceria ou diminuiria? Que tipo de membro eu sou? Quando se pergunta isso para alguém, diz, mas eu estou perguntando o outro, não fuja, Eva. Quando perguntaram para Adão, por que você fez, foi a mulher. Já terceirizou, não é verdade? Eva, não, foi a serpente. Essa é desde a queda. Não, mas o meu pastor. Não, mas a diaconia. Não, eu estou falando de você. Estou querendo incutir culpa. Amém, irmãos? Não é assim, pessoal. A intenção é compreender que aquele ladinho do muro ali que Deus te colocou, é você que vai restaurar. A gente diz, ela está lá fumando lá e não está restaurando o lado dele. Deus já vai falar com ele. Eu estou perguntando, esse muro que está bem diante de você aqui, ó. Como que está? Está bem restaurativo? Porque este é o território que Deus confiou a você. E se você não está ali, vai fazer falta. Se naquele culto você não está ali para interceder, vai ter um pouquinho menos de unção para curar enfermos. Você entende como é? Eu não vou não estou com vontade de hoje, está garoando, está chovendo, ou tem um programa bom na televisão. Você está negligenciando o que Deus te deu. E a tua presença vai fazer diferença naquele culto, porque a visão de você colocar o teu pé, ali você vai reinar, ali você vai manifestar o reino de Deus. Então, se estava frio, a hora que você pisar, vai fluir. Entende? Se não ia fluir, se ninguém ia ser curado, a hora que você entrou e começou a orar, agora vai acontecer. Porque a Bíblia diz, de um ou dois estiverem nesse meu nome, dois. Vai acontecer. Mas tem 300 aí brincando, mascando chiclete, namorando, tem um monte de gente que quer nada com Deus. Mas você quer, e por causa de você, Deus vai fluir. E você vai receber o galardão por isso. Não fique olhando a maioria. Porque a maioria não quer nada com Deus, só quer a bênção. Jesus tinha 3.000 que queria pão. Desses 3.000, 70 gostavam de trabalhar para ele. Desses 70, tinha 12 que eram escolhidos para a missão. Desses 12, tinha 3 que gostavam de orar. Desses 3, teve um só que ficou embaixo da cruz. De 3.000, só um. E esse um foi o que escreveu as cartas mais profundas, que conheceu Jesus, porque ele colocava sua cabeça no peito de Jesus. Ninguém explica Jesus melhor do que João, porque foi o que mais soube extrair, mais íntimo, mais achegado, o que mais conheceu Jesus, as profundezas de Jesus, foi João. Agora, Jesus faz acepção de pessoas? Não, você tem Jesus o quanto você quer. João é aquele que soube aproveitar a presença de Jesus. Tempo da visitação, enquanto todo mundo estava longe, João estava com a cabeça no peito de Jesus. João tinha um interesse profundo, então foi blindado com o Apocalipse. Escreveu a carta de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. É claro que Paulo tem uma revelação profunda de Cristo no Espírito.
A nível teológico, Paulo foi muito mais profundo que João. Agora, no nível humano de amor, de conhecimento da pessoa de Cristo, foi João. Amém, queridos? Porque foi o que mais esteve com ele. Então, amados, a Bíblia fala que neste mundo hostil, o mundanismo não está só lá fora, também está na igreja. E o mundanismo tem só uma função: esfriar o culto e impedir a manifestação do Espírito. Mas enquanto o remanescente não for arrebatado, Deus continuará operando e salvando vidas no meio de tudo isso. Aquela igreja lá pede muito dinheiro. No meio de tudo aquilo ali, Deus está salvando, curando, não importa. Alguma luz tem, porque senão já tinha fechado, você entende? Não julgue essa igreja. Aquela igreja lá só pede dinheiro, os pastores do lado. Cada um vai dar conta de si, mas no meio de lá tem um ou dois lá que está levando Deus a sério, porque daqueles dois Deus está salvando, Deus está curando, Deus está batizando. Você entende como é? Deus não vai parar por causa de uma grande maioria hipócrita e safada. Não vai, Deus não vai parar. Deus vai até o fim continuar salvando, batizando, curando, prosperando. Você crê nisso, amados? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando parecia inviável o Império Romano todo ali, a igreja do Senhor avançou. Quando o Império de Faraó disse: não tira este povo, Moisés, Deus tirou. Sempre foi com um grupo pequeno, uma minoria insignificante, uma ralé. Deus disse: sempre foi, meus irmãos. O remanescente sempre foi desprezado, sempre foi uma minoria. Se você quiser ser a maioria, acho que o Deuteronômio 20 diz: não siga a maioria, porque a maioria entra pela porta larga do mundanismo, da carnalidade, da preguiça, da hipocrisia. Lucas 12:1 diz: em primeiro lugar, tome cuidado para não virar um hipócrita. Deuteronômio 20, versículo 1. Amados, então nós somos como os últimos, desprezados, somos rejeitados, perseguidos, maltratados, mas continuamos amando e fazendo bem, porque essa é a nossa natureza. Se você colocar um pé de maçã do lado do espinheiro, a maçã vai continuar crescendo e dar maçã, porque essa é a sua natureza. Ela não vai virar espinheiro porque está do lado do espinheiro. Aquele que é gerado de Deus, ele é águia, e ele não consegue virar galinha só porque está no meio do galinheiro. Você entende como é? Ele é águia. Enquanto os urubus conseguem comer carne podre e se diverte com carne podre, a águia só come alimento fresco. Você entende como é? A águia não tem prazer em Big Brother, ele não consegue. Se ele tentar, ele se sente mal, porque ele tem o Espírito. Os outros não têm, faz o que quer, ouve o que quer, sabe? Não tem o freio do Espírito Santo, não tem repressão do Espírito Santo. Mas aquele que tem o Espírito fala com ele. Todo mundo pode, mas eu tenho ciúme de você, você é meu. Você entende? Você é separado. Então todo mundo se diverte, Big Brother, ele gosta, mas aquele que é nascido de Deus e que amadureceu, ele tenta se divertir com aquilo, ele sente nojo, porque a águia não consegue comer carne. A águia não consegue se divertir com aquilo que não é santo. Você entende? O prazer do santo está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A Bíblia diz em Provérbios que o divertimento do sábio é aprender cada vez mais. Enquanto o outro está se divertindo lá com a Playboy, eu estou me divertindo em me separar da safadeza. Isso é minha diversão. Agora, eu sou melhor que eles, eu sou super santo? Não, queridos, não é nada disso. É Provérbios 10, né? Versículo 23. O divertimento do sábio é aprender cada vez mais. Ai, que gostoso crescer na graça e no conhecimento. Isso me dá mais prazer do que a safadeza, do que o sexo fora do casamento, do que pegar dinheiro que não é meu, do que mentir para se sair bem. Esse caminho, essas ciladas não funcionam. O que funciona, aqui ó, é cada vez mais procurar pela graça. É claro que não sou perfeito, eu erro aqui, erro ali, mas o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.